Deixa eu chamar a Fernanda Manhota, nossa analista de internacional. Vem para cá, Manhota, saudades de você. Ontem foi uma loucura, né? A gente acabou não conseguindo entrar, porque, enfim, ano legislativo, judiciário. Mas que bom que você está aqui. Manhota, como Petro e Trump devem tentar pintar essa reunião? Então, cada um com os seus interesses, né? Como você avalia? É isso, Débora, querida. Boa tarde a você, a todos que nos acompanham. É um luxo poder falar depois da Mari, que sempre é primorosa e que nos trouxe essa linha do tempo. Esse é um encontro importante, né? Ele é emblemático porque sinaliza, de certa maneira, esse recuo pragmático nas relações entre Estados Unidos e Colômbia e, de certa maneira, traz à tona novamente, né, um tripé histórico, Débora, que vinha sustentando essas relações ao longo das últimas décadas, independente dos giros à direita ou à esquerda dos presidentes que ocupavam, né, o poder em cada um desses dois países. Basicamente, os dois países eles são muito codependentes em três frentes, né? Por isso um tripé. Primeiro, a segurança e o combate ao narcoterrorismo ou narcotráfico, né? Como usualmente se chamava antes. Os Estados Unidos mantêm já há vários anos na Colômbia atividades ligadas à inteligência e ao estratégico para combater esse tipo de crime transnacional em toda a América Latina. E isso é muito importante para conseguir garantir operação policial e de cuidado ostensivo nessa frente. Existe também uma questão relacionada à segurança hemisférica, né, como a Mari falava mais cedo, e eu já vou chegar na resposta objetiva à sua pergunta, que tem a ver com não só crises regionais, mas também fluxo migratório, quando a gente pensa em triangulação com países que mantêm uma condição de instabilidade, como a própria Venezuela, a Colômbia sempre foi uma base, um ponto de apoio geopolítico na região para os Estados Unidos. Inclusive, é muito comum quando as pessoas visitam a Colômbia, viu, Débora, pela primeira vez e vão, por exemplo, ao supermercado, né, na Colômbia, elas dizem, nossa, parece que eu estou nos Estados Unidos, né, porque a afinidade entre os países foi ficando tão profunda ao longo dos anos, essa cooperação de segurança estratégica, inclusive militar, ela foi levando os Estados Unidos muito, né, para influenciar a Colômbia. E óbvio, a gente chega no comércio e nos investimentos, né? Os Estados Unidos são um dos mais importantes parceiros comerciais da Colômbia em várias áreas, como de energia, mineração, agricultura, enfim. Por que eu estou falando tudo isso? Porque essa é a realidade da relação bilateral ao longo da maior parte da história entre os dois países. E esse histórico recente que a gente acompanhou, o revés, ele é mais o soluço, ele é mais a exceção do que a regra, né? E para responder a tua pergunta, então, como é que cada um vai pintar essa exceção que se criou e agora, portanto, como é que eles vão explicar o retorno à regra, eu diria que tem a ver com o fato de que, apesar de estarem em campos políticos opostos, né, espectros políticos diferentes, inclusive daí vem a tensão entre eles, a gente tem nos dois casos figuras muito populistas, que basicamente empacotam a relação externa e usam um ao outro para reforçar discursos de consumo doméstico. No caso do Petro, eu entendo que o foco principal da venda, né, dessa história, inclusive com a mensagem que ele postou nas redes sociais que a gente acabou de ver, com o bilhete de Trump e tal, é bater na tecla da defesa da soberania da Colômbia. Então, dizer, olha, por mais que nós tenhamos sido ameaçados, hostilizados, ele tenha sido pessoalmente citado em várias ocasiões de maneira bastante dura pelo presidente Trump, nós resistimos e essa resistência, né, essa não subjugação, essa não submissão soa bem para a audiência doméstica, que é um país, de novo, assim como vários da nossa região, também muito polarizado, né? A Colômbia hoje enfrenta uma situação em que o próprio Petro é bastante impopular sob alguma perspectiva em vários setores. Do lado do Trump, por sua vez, né, a ideia é justamente promover a narrativa de uma vitória diplomática pessoal, né? Quer dizer, olha, depois do que nós fizemos na operação da Venezuela e com a capacidade ostensiva que os Estados Unidos demonstraram ali naquele episódio, a Colômbia recuou, a Colômbia se dispôs a negociar, a Colômbia então aceitou os termos norte-americanos. Eu tenho a impressão que essa é a bandeira principal que vai ser levantada em cada um dos lados. O que elas têm de comum?
justamente essa ideia de que cada um deles, ao seu modo, para o seu próprio público, vão tentar dizer que, graças ao protagonismo da sua própria liderança carismática, estamos falando de uma Colômbia, né, para os colombianos, uma América para os americanos, cada um fazendo do seu país grande de novo, sob o seu ponto de vista, na prática, de novo. Muito pouco significa além de um soluço pragmático, né, um soluço de crise numa relação pragmática que tem razões para existir ao longo de décadas, viu, Débora? Sem dúvida. Bom, seja lá quem é o campeão nessa história, qual versão vai ganhar, né? Pelo menos internamente ou externamente, o fato é que o Brasil e a região toda respira mais aliviada, com eles saindo tudo bem, né? Dessa reunião, aparentemente tudo bem, não houve climão, não houve, até onde a gente sabe, pelo jeito não houve mesmo, não houve humilhação, enfim, tudo isso seria muito ruim. Obrigada, Fernanda Manhota, te espero amanhã.